Agora a gente vai falar de raios, porque na zona rural é que estão os maiores acidentes. O Brasil é um dos países com a maior incidência de raios do mundo. Isso por causa das condições climáticas favoráveis à formação de tempestades. Qualquer época é perigosa, por isso o produtor deve estar sempre em alerta, principalmente em dias chuvosos ou com o tempo mais abafado. É nesses dias, então, que é bom evitar de deixar o gado solto e ficar atento às cercas elétricas. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre as descargas elétricas, está lá no estúdio em Porto Alegre, Guido Potier, que é físico e pesquisador científico no assunto. Muito bom dia, então, para você, Guido. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bom, vamos começar então falando sobre a incidência de raios. Por que acontece então mais na zona rural? Então, por que é mais comum? A incidência de raios na zona rural é em razão das árvores, né? Tem montanhas aproximam-se mais das nuvens, então nesse local é a facilidade maior então da descarga ser descarregada em direção ao solo. Mas também ocorre com grande quantidade na cidade, onde sistemas de proteção, e são vários, são milhares, né? E onde nesses locais, então, os raios são, vamos dizer assim, mais facilidade de descarregar no solo. Então, vamos dizer assim, não seria tanto na zona rural, né? Assim, vamos dizer meio a meio, aí, um pouco para cada um aí, né? Em razão dessa probabilidade de descarregar em cima de árvores ou então de sistemas de proteção que seriam os para-raios. É verdade, justamente a gente destaca também a zona rural por causa que quando acontece alguma tragédia em relação a bastante animais, isso é bastante explorado também. Inclusive a gente tem até imagens aí para observar de animais então que sofreram aí esses incidentes, né? A descarga elétrica então do que aconteceu na zona rural. E você tem alguma indicação para os produtores? O que pode ser feito então para os criadores para evitar que isso aconteça? Pois é, na zona rural existem 3 formas, né, de se proteger o gado. São investimentos que às vezes o produtor ele entende assim, é um pouco caro, mas às vezes o caro resulta, como aparece nas imagens, perda de muitos animais, né? Então existe a questão do aterramento da cerca elétrica, é uma forma de proteger o gado. Mas, nesse aspecto, tem que fazer um trabalho junto com o gado, né? Conduzi-lo a uma região fechada, onde existe uma cerca eletrificada, né? Em que ela vai dar o choque no gado. Ou seja, vai fazer com que o gado registre que próximo a uma cerca ele vai levar um choque. Mas esse é um trabalho que leva tempo para que o gado se habitue a essa situação. É uma forma de proteção. Outra forma de proteção é utilizando-se de SPDA, como chamamos, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. São os para-raios. Colocar para-raios no campo, em determinados locais onde, chamamos assim, onde é o caminho da tempestade, né? Onde ocorrem mais raios, a gente coloca um para-raio. Mas esse aspecto pode criar um problema no sentido das hastes, né, que chamamos de stile, que seguram essas torres onde são colocados para-raios. O gado pode se enroscar e se machucar ali, mas é uma forma de proteção. Um outro aspecto que agora já surge com bastante força são os equipamentos sensores que previnem quando vai ocorrer uma descarga atmosférica. Num simpósio agora em Fortaleza, agora há 2 semanas atrás, conversando com um rapaz que está fabricando na França um equipamento de custo baixo e que é colocado numa zona da fazenda, né, no local da fazenda, e ele, através de ondas eletromagnéticas, ele consegue detectar a possibilidade, a iminência de uma descarga atmosférica, de um raio. Então, esse equipamento, ele pode alertar ao produtor e ele, então, avisa os seus peões, né, que afastem o gado para uma região mais segura. Seria ou leva para um curral fechado ou também em locais assim dentro do próprio campo que seja coberto para que o gado fique embaixo desses locais, não levando para perto de árvores, né, que é um grande perigo. Esse equipamento
ele pode prever assim até com 30, 40 minutos de antecedência uma descarga atmosférica. É um equipamento que está sendo produzido por esse rapaz na França de menor custo, mas existem outros aparelhos, né, também lá que a gente andou conversando, que ele tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade de prever o tipo de raio, quando é que a tempestade está chegando e quando é que ela está se afastando do local. Esse é um equipamento que ele, através de um sensor, ele calcula lá, através dos dados que ele recebe da nuvem, que vai se carregando, vai se eletrificando, né? Ele tem um sensor que determina 3 kV por metro. Aí, por enquanto, não há grande problema. Quando vai aumentando 3 para 4, 4 para 5, ele já aciona um alerta. E isso é ligado num computador que aciona um alerta e aí uma sirene é tocada. Quando chega a 7 kV por metro, então vai ocorrer a descarga atmosférica. Então, aí é um momento que tem que afastar tudo, ou se afastar do local, para que não seja atingido e não haja esse prejuízo, né? Nas cercas elétricas, o grande problema é, se não, vamos dizer, não educa o gado, seria essa a forma, né? Ele vai se encostar na cerca e vai acabar sendo eletrocutado e acaba essas mortes que a gente vê aí em grande quantidade, né? Inclusive, além de grande conhecedor, você também fez um livro, né, autor de uma obra, está para lançar uma outra, que é A Física dos Raios e Engenharia de Proteção. Isso. Nesse livro você também fala um pouquinho sobre a cerca elétrica e tudo mais. Quais outros destaques, então, que você aborda na obra? Esse livro, né, que nós usamos, construímos em 5 autores, né? A ideia foi montar que esses autores, cada um falasse um pouco na sua especialidade. Então, nós temos aqui o pessoal que fala sobre cálculos geométricos, aterramentos, normas técnicas e bastante casos. Entre esses casos, nós temos o caso do gado, né? Onde ele é atingido por raio, é queimado ali, esse encostou numa cerca, né? Onde ocorreu, não morreu, por sorte, né? Mas o caso daí, na outra página, a gente já encontra um grupo de gados que foram atingidos embaixo de uma árvore e morreram todos, né? Então esse livro, ele foi lançado agora, já até na 2ª edição, onde dá um trabalho em que foi apresentado aqui no Rio Grande do Sul a proteção de candiota fase C, foi apresentado num simpósio internacional em Curitiba, e ele é utilizado para todos os técnicos da área, né, para obter as informações de casos, né, de proteção, de como fazer a proteção, não só no campo, mas como também nas residências, onde também ocorre vários desastres. Um dos casos aqui apresentados, aqui em Porto Alegre, que não foi divulgado, mas que eu consegui, quando eu estava fazendo o livro, foi uma sorte muito grande, que um raio atingiu um posto da SMOV, que é a Secretaria Municipal de Obras e Viação, e atingiu a central telefônica, mandou a tampa da central telefônica a 2 metros de distância, queimando toda a central de ramais e, por sorte, assim, não dando um prejuízo maior, em função de que não havia pessoas no local na hora que o raio atingiu esse posto, né? Então isso está registrado nesse livro e que a gente procura, de alguma maneira, trazer ao pesquisador, ao interessado no assunto, as proteções, né, para que ele possa evitar, então, que seja prejudicial ser atingido por um raio, né? E esse outro livro, que é o livro que eu chamo o livro das crianças, a minha grande preocupação, está sendo lançado agora na Feira do Livro de 2011 agora, vamos dizer, eu estou um livro cada ano, a primeira edição foi em 2009, da Física dos Raios, a 2ª edição em 2010, e em 2011 agora, eu preocupado com as crianças, estou lançando esse livro, onde nós contamos uma historinha usando os deuses da mitologia, né? Um livro bem didático, bem colorido para as crianças, né? Então, usando todos os personagens da mitologia, nós temos uma ideia, passamos a ideia para que a criança sempre obedeça aos pais. Quando não obedece, aqui em cima no ponto, mostra os deuses não satisfeitos com as crianças desobedientes. E eles, quando não ficam...
Ok, Guido, então a gente deu um pouquinho uma estouradinha aqui no tempo, mas muito obrigada, deu para ver que você realmente entende bastante do assunto. Parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade que tem bastante assunto então para a gente conversar. Bom dia, bom trabalho para você. Renata, uma coisinha importante para nós, existe um documentário, Fragmentos de Paixão, o Raio de História. Que raio de história? Esse é um documentário que está sendo lançado pelo ELAT, pelo INPE, e nós estamos buscando incentivo, né, a questão de incentivo à questão financeira para que possa esse filme ser lançado agora no início de 2012. Aqui vai ser algumas filmagens feitas aqui no Rio Grande do Sul, então nós estamos pedindo a colaboração que esse pessoal participe com o incentivo, a Lei de Incentivo de Cultura pelo Ministério da Cultura, né, colaborando nesse patrocínio desse documentário. Seria importante para nós. Ok, muito obrigada, Guigo. Só gostaria que você apresentasse de novo o livro, então, o primeiro que você fez aí de proteção dos raios, porque esse livro aqui vai fazer parte, então, do nosso sorteio musical aí da semana, do kit semanal. Então, fique ligado amanhã, a gente vai apresentar para você, então, como vai fazer, então, para participar do nosso presente semanal do kit musical da semana.